Em Apocalipse, último livro da Bíblia, não tem erro, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é a verdade. É por ela que nós somos instruídos, é por ela que nós somos guiados, é por ela que nós entendemos a Tua vontade, é por ela que nós entendemos as Tuas promessas, e é por meio dela que nós também alimentamos a nossa fé. A Tua palavra tem um papel preponderante na nossa vida e no nosso crescimento espiritual. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração. Arranca o véu. Tira toda a obscuridade. Que os ouvidos tapados sejam abertos, que os olhos obscurecidos, que não enxergam, possam enxergar nessa noite a verdade do Senhor. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Livra-nos também de toda perturbação, de toda inquietação, de toda ação do maligno que vem para roubar a compreensão da Tua palavra. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Os irmãos sabem que o livro do Apocalipse, ou como é chamado, o livro das revelações, ele traz uma perspectiva do futuro, de tudo aquilo que Deus tem reservado, de tudo aquilo que Deus tem prometido para o seu povo. Aqui no Apocalipse, parece-nos que a cortina
ela é completamente aberta e nós podemos olhar aí do lado de dentro daquilo que Deus tem reservado para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e a revelação de Deus. E essa revelação de Deus, ela acontece de uma forma progressiva, pouco a pouco, através da Bíblia, da ação de Deus na história. Deus vai se revelando e vai mostrando também para onde encaminha o seu propósito e qual será o desfecho final que ele tem para a humanidade. E como nós acabamos de ler aqui, o desfecho final é um novo céu, uma nova terra, um lugar onde nós não vamos mais precisar de templos, não vamos precisar mais de espaços para poder cultuar a Deus, porque a presença de Deus ela vai ser tão intensa e o relacionamento de Deus conosco vai ser de uma forma tão íntima que nós não vamos precisar mais de separar um dia, ter um lugar específico para adoração, porque nessa cidade santa, a comunhão com Deus, ela vai ser plena e absoluta. Amém? E como nós acabamos de ler, Deus habitará com eles, serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Todo servo de Deus, todo cristão, ele acalenta o seu coração com essa esperança bendita, com essa certeza absoluta de que num dia muito certo, como esse dia que nós vivemos aqui, num dia na nossa história, Deus vai rasgar os céus e vai estabelecer esse novo tempo, vai estabelecer essas novas coisas. Tudo isso acontecerá como que num piscar de olhos. E assim será, como nos diz a palavra de Deus. E uma das coisas mais extraordinárias é o fato de que nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Deus habitará conosco. Deus estabelecerá o seu tabernáculo e Ele estará conosco, não através de símbolos, não através de objetos, não através de, mas em pessoa, em presença, Deus estará conosco. E uma das coisas que mais nos machucam aqui na terra, também terá ficado para trás, que é a morte. A morte, ela quando visita a nossa casa, quando ela visita o nosso lar, quando visita a nossa família, embora a gente às vezes diga, não, foi melhor assim, descansou, estava sofrendo demais, mas ainda que seja nessas condições, a separação traz muita dor. A morte é esse inimigo que já foi vencido, mas que será plenamente eliminado quando Deus estabelecer esse novo céu, essa nova terra, esse novo tempo. Amém? Mas eu fiquei lendo essa passagem e algumas coisas me chamaram a atenção. O versículo 7 diz assim: o vencedor é quem herdará estas coisas. Essa promessa, ela não é generalizada. Essa promessa não é
universal a todos os seres humanos. Eu gostaria que fosse, mas eu não sou melhor do que Deus. Deus é infinitamente melhor do que qualquer um de nós, e Deus mesmo está estabelecendo aqui que não são todos aqueles que querem que vão fazer parte dessa nova geração, dessa cidade nova e que herdará essas coisas. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornicários, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe não é na cidade santa, mas será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E, meus queridos irmãos, nessas coisas nós não podemos nos iludir. Eu não sei como lhes dizer isso, eu espero lhes falar de uma forma clara, transparente, cristalina, não de uma forma, porque a Bíblia não precisa de mim para poder fazer isso, não de uma forma ameaçadora, assustadora, não, mas a verdade, por si só, ela tem esse poder e essa autoridade, né? Eu li esse texto e me lembrava de um fato que aconteceu comigo, ainda na adolescência. Depois do susto, hoje me parece muito engraçado, né? E assim é com todos nós nas nossas experiências, né? Naquele momento você tem aquela angústia, aquela ansiedade, mas depois que passa, e com o passar dos anos, hoje eu acho muito engraçada a história. Mas naquela altura eu tinha 14 anos de idade, 14 anos. Morava em Abadiânia e tinha que vir para Anápolis para poder fazer o exame de admissão para poder entrar no 2º grau. E eu trabalhei o dia inteiro naquele dia, trabalhei das 7 da manhã às 6 horas da tarde, peguei o ônibus em Abadiânia, na beira do asfalto, não tinha rodoviária ali naquela altura, peguei o ônibus e vim para Anápolis com 14 anos para poder fazer aquela prova. E quando eu cheguei na rodoviária antiga NASA, ali perto do fórum, né? Ali era a rodoviária de Anápolis, quando eu saí do ônibus estava uma chuva que a gente chama de pé d'água. Uma chuva terrível, e eu não tinha escolha. Ou eu encarava a chuva, molhava, ou eu perdia a prova. E eu encarei a chuva, marchei para o colégio para poder fazer a prova, molhei, ensopei do alto da cabeça até encharcar os sapatos. Fiz a prova, terminei a prova rápido, porque tinha que voltar para pegar o ônibus de volta. E quando eu cheguei na rodoviária, peguei o ônibus, ainda molhado, com um pouco de frio, que eu sentei naquela poltrona do ônibus, eu fui me aconchegando ali naquela poltrona e apaguei, irmãos. Dormi, apaguei. Sabe aqueles apagões assim de cansaço, de fadiga, de extenuado que eu estava? Assim foi. Eu entrei no ônibus, me aconcheguei, fui me aquecendo ali, e adolescente, né, que dorme muito, apaguei. Apaguei mesmo. E quando eu acordei, eu vi uns clarões passando pela janela do ônibus. E aqueles clarões me acordaram. Eu acordei sobressaltado. Meu Deus, onde é que eu estou? Que luzes são essas? A Abadiânia não tem rodoviária. Onde é que eu fui parar? E eu tinha passado de Abadiânia. Eu tinha chegado em Alexânia. Ainda bem que foi Alexânia, né? Não foi Brasília. Mas o que eu queria dizer para vocês é que
Eu entrei no ônibus pensando em chegar em Abadiânia. Eu comprei a minha passagem e paguei para ir para Abadiânia. E tive a desagradável surpresa de parar em Alexânia. Imagine o sobressalto. Garoto, 14 anos de idade, sozinho ali, mais de 10 horas da noite, já não tinha mais ônibus de volta. Graças a Deus eu trabalhava, era muito controladinho, tinha o dinheiro no bolso, dei conta de pagar um táxi para me levar para Abadiânia. Agora, eu fico pensando, irmãos, em relação à Cidade Santa. Eu fico pensando nós vivermos e alimentarmos a expectativa de que estamos entrando nesse ônibus e que vamos parar lá na Cidade Santa, na presença de Deus, na presença de Jesus. Imagine se abrir os olhos e parar num lugar completamente diferente desse esperado. Uau! Alexânia deu para voltar. Agora, esse destino, se for parar no lugar errado, não volta, não. É o destino final. Não tem volta, não tem retorno. E como é que nós podemos, então, pelo menos avaliar a nossa vida? Se nós estamos no ônibus certo, se nós vamos descer no destino certo, se nós vamos desfrutar dessas bênçãos prometidas e reais e que vão acontecer. Primeira coisa, quem herdará isso, versículo 7 do capítulo 21, são os vencedores. O vencedor herdará essas coisas. Aquele que vencer vai chegar no lugar certo. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, adversativa, aí vem a turma que vai ficar do lado de fora. Ah, mas eu entrei no bonde da Igreja Batista. É um bom bonde, mas não significa que por causa desse bonde você vai parar no lugar certo. Ah, mas eu entrei no bonde da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, fui aos cultos, fui à missa. Isso não é suficiente para garantir que você vai descer no destino certo como um vencedor e herdar essas coisas. Porque a Bíblia está dizendo, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornicadores, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, ou o destino deles é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós poderíamos até, dando uma olhada nessa lista aqui, poderia dizer, eu não sou covarde, não sou incrédulo, mas se for mentiroso, não passa na peneira. Quem são os covardes? Segundo William Barclay, no seu comentário, os covardes são aqueles que preferiram o conforto e a segurança em lugar da fidelidade a Cristo, e que no dia da prova tiveram medo ou vergonha de mostrar a quem pertenciam e a quem serviam. Esses são os covardes. O antônimo de covarde é o corajoso, é o ousado, é o intrépido, é o disposto. Faz parte da vida do vencedor, desse que vai morar na Cidade Santa, a fidelidade,
a coragem, a ousadia de confessar o nome do Senhor Jesus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em minoria, em um ambiente desfavorável numericamente, mas nós não nos envergonhamos do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Aqui entra o bom testemunho, aqui entra a fidelidade, aqui entra a integridade do relacionamento com Jesus. Fidelidade, lealdade, é ser leal a Jesus. É mais ou menos como eu disse aqui no domingo próximo passado pela manhã. Os irmãos cercaram o apóstolo Paulo e começaram a lhe quebrantar o coração, dizendo: Paulo, o Espírito Santo está nos revelando que se você for para Jerusalém, você vai ser preso, você vai sofrer, o dono desse cinto vai sofrer todas essas coisas. E a resposta de Paulo foi: o que é que vocês estão fazendo, compungindo o meu coração? Porque eu estou pronto não apenas a sofrer, mas também a morrer pelo nome do meu Senhor e Salvador Jesus. Tem muito crente que quer as bênçãos e as benesses de Jesus, mas eles envergonham o nome de Jesus. Eles têm vergonha e envergonham o nome de Jesus. Tem muito crente que a gente chama, em tom de brincadeira, que é o crente 007. Ele é um agente secreto de Jesus, do reino de Deus. Ninguém pode saber que ele é um crente. Ele age profissionalmente, ele atende as pessoas profissionalmente, como deve ser, mas ninguém pode saber que ele é um servo de Jesus. Porque se as pessoas souberem que eu sou um servo de Jesus, eu posso afugentar a clientela. Se as pessoas souberem que eu tenho um compromisso com Jesus, elas podem não me procurar. E eu posso ficar sem trabalho, posso ficar sem emprego. Esses são os covardes. São acovardados. Eles têm medo. Eles têm vergonha, eles não têm coragem, não têm ousadia de dizer quem são em Cristo Jesus. Não tem coragem, não precisa ser agressivo, ignorante, bruto, truculento, mas as pessoas precisam saber quem nós somos. Então, do lado de fora, vai desembarcar num lugar errado os covardes. Aqueles que preferem o conforto e a segurança em lugar da fidelidade a Cristo. E que no dia em que são provados, têm medo ou vergonha de mostrar a quem pertencem e a quem servem. Na sequência vêm os incrédulos. São os que deixaram de aceitar o Evangelho. Os que em suas vidas demonstram que de verdade nunca foram capazes de crer. Tem uma professora que eu gosto muito de ler os livros dela, uma professora francesa. É dela um termo que é muito presente nos dias atuais, que acontece muito na igreja hoje. É o crer sem pertencer e o pertencer sem crer. Ela não é crente, ela é uma socióloga da religião, ela estuda com o olhar de quem está do lado de fora e ela chegou à seguinte conclusão: tem muita gente hoje que ele crê, ele diz que é de Jesus, ele crê em Jesus, ele é um crente em Jesus, mas ele não quer pertencer à igreja e à comunidade dos santos. Crer sem pertencer.
São os famosos desigrejados. As pessoas que dizem, não, eu gosto demais da pregação de vocês, eu gosto muito da fala de vocês, o louvor, então, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu quero ser crente do meu jeito, lá na minha casa, da forma que mais me convier. É o crer sem pertencer. E para dar um nome assim mais claro, né, é o famoso crente nominal. É o famoso crente não praticante, que outrora nós usávamos esse termo só para os católicos. Todo mundo era católico, mas da metade nunca ia à missa. Hoje nós chegamos nesse tempo de crentes que dizem que creem, mas não são praticantes. Não vão à igreja, não contribuem com a igreja, não contribuem com o reino de Deus, não participam da vida da igreja, não dão contribuição nenhuma para o reino de Deus. Crê sem pertencer. Não se compromete, não se doa, não se entrega. São os incrédulos. E temos aí os que pertencem, mas não creem. Vem à igreja, acha a comunhão maravilhosa, é bom estar no meio dos crentes. Aí você pergunta, você já batizou? O que é isso? Precisa? Você já entregou a sua vida a Jesus? Não. Precisa fazer isso? Você já assumiu um compromisso com Deus? Não. Ele vem para a igreja, ele pertence à igreja, mas ele nem sabe no que ele crê. E faz comparações absurdas. Não consegue distinguir o que é a fé evangélica da fé espírita, por exemplo. Ele pertence porque o ambiente é bom, o ambiente é acolhedor, o ambiente é agradável, mas ele nem sabe no que é que ele crê. São os incrédulos. Na sequência, a palavra de Deus está dizendo que ficam do lado de fora os covardes, os incrédulos, os abomináveis. Meu Deus! Os abomináveis são os que permitiram que as abominações do mundo os contaminem além de toda possibilidade de limpeza. A vida, os valores, as palavras, os planos, os anseios, são abominações ao Senhor. É uma fossa aberta, destampada, que não é agradável às narinas de Deus. Então, os abomináveis. E, por fim, os fornicários. Vocês estão guardando? Quem são os primeiros? Os covardes. Segundo, os incrédulos. Terceiro, os abomináveis. E agora, os fornicários. O que é isso? Que palavra é essa? Fornicação. A palavra fornicação é relacionada à vida sexual impura e desagradável a Deus. Antes de qualquer coisa, deixa eu lhe dizer, Deus não odeia o sexo, Deus não odeia a sexualidade, muito pelo contrário, a sexualidade,
a vida sexual, a relação sexual. Isso foi criado por Deus. Nós poderíamos procriar sem nenhum prazer. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos cria, coloca em nós esse desejo que expressa carinho, que expressa entrega, que expressa doação. Então, sexualidade, vida sexual, sexo é uma coisa abençoada, criada por Deus, para o nosso prazer, para a nossa alegria. Mas quando o homem distorce o propósito de Deus e a intencionalidade de Deus para a sua vida sexual, ele se transforma num fornicário. É fornicação, é imoralidade. A palavra grega que aparece aqui é a palavra porneia, que dá origem à nossa palavra portuguesa pornô. Então, toda forma de porneia, toda forma de pornô, toda forma de impureza sexual, prostituição, adultério, fornicação. Mas aqui está falando da fornicação. E fornicação não é prostituição, e fornicação não é adultério. O que é a fornicação, então? É uma vivência sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus. O padrão estabelecido por Deus para o relacionamento sexual saudável é através do casamento. Todo aquele que vive uma vida sexual fora do casamento não precisa pagar uma prostituta, não precisa ir até uma prostituta, um prostituto, não, mas vive ou tem uma vida sexual ativa fora dos padrões estabelecidos pelo Senhor, da santidade de Deus, que é no casamento, é um fornicário. E não sou eu. A palavra de Deus está dizendo que os fornicários, aqueles que praticam a fornicação, estão no bonde errado e vão parar no lugar errado. Há mais ou menos 30 anos atrás, exatamente isso, 30 anos atrás, eu ainda era professor na universidade, nós estávamos ali numa reunião de professores e conversando sobre essa questão de sexualidade, que quando os jovens chegam na universidade, parece que eles ganharam a carta de alforria para fazer tudo aquilo que querem, que imaginam. E a gente estava ali conversando sobre essas coisas, e há 30 anos atrás eu fiquei extremamente chocado quando um presbítero virou para mim e para nós ali e disse: olha, Jesus, isso em 1988, daqui 20 anos o sexo vai ser livre na igreja. Eu falei: meu amigo, você está doido? Você está doido da cabeça? A igreja é o povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Como é que você consegue imaginar uma coisa como essa? Como é que você consegue falar uma coisa como essa? Você é doido? Eu acho que o doido era eu. Ou, pelo menos, muito inocente. Porque, meus amados irmãos, essa questão sexual, ela está muito complicada na vida da igreja nos dias de hoje. A pureza, chegar ao altar de Deus em pureza, chegar diante de Deus em santidade. Eu não sei o que aconteceu com os nossos jovens, eu não sei onde é que eles se perderam ou se permitiram corromper,
porque a palavra de Deus não muda. Prostituição continua sendo prostituição, fornicação continua sendo fornicação, fornicário é fornicário, o impuro é impuro, o pornéu é pornéu, o dado à pornografia, que é uma impureza sexual diante de Deus, continua da mesma forma. Os fornicários são os que vivem vidas imorais, que vivem uma vida sexual impura. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu folgo, eu disse para vocês que eu gostaria de falar com a maior clareza possível. Eu quero falar com a maior clareza possível. Estive aqui orando, pedindo a Deus que arrancasse o véu dos nossos olhos. Porque, irmãos, pecado é pecado. Fornicação é pecado. Ser fornicário nos tira do caminho de entrar na cidade santa, mas é óbvio. Se a cidade é santa, se o Deus que ali habita é santo, se o Espírito é santo, o que um fornicário vai fazer na cidade santa? O que o impuro vai fazer? Ele não vai conseguir chegar na presença de Deus. Não estamos falando aqui de que crente não peca, não estamos falando aqui de pureza absoluta, não é nada disso, irmãos. Nós estamos falando aqui de pessoas que temem a Deus, de pessoas que levam a sério a sua vida cristã diante de Deus, de pessoas que têm o temor do Senhor, que respeitam a glória de Deus, que respeitam a santidade de Deus. Me dói o coração e a alma de ver como algumas pessoas são extremamente desrespeitosas e como vilipendiam a graça de Deus, como transformam a santidade de Deus em vilipêndio. É louco, é loucura, mas o resultado é que vai parar num lugar para toda a eternidade, sem volta. Eu cheguei em Alexânia, no lugar errado, que eu não esperava, mas tive volta. Agora, quem parte para o lago de fogo não tem volta. E essa passagem começa aqui no modo de vida e na maneira como nós estamos vivendo. Os fornicários ficam do lado de fora. Os feiticeiros, vamos lá, os covardes, o que mais? Pode falar, abra aí. Os incrédulos, os abomináveis, os fornicários. Eu vou insistir mais um pouco nesses fornicários aqui, porque me parece que é onde a coisa está pegando mais. Eu tive um colega, aí, nesses 30 anos atrás, ele era diretor de uma escola. Imagine, há 30 anos atrás, muito amigo, crente também, uma escola privada em Anápolis, famosa pelo ensino, pela quantidade de pessoas que conseguem passar no vestibular. E ele vira para mim um dia e diz: Jesus, esses meninos aqui de 12, 13 anos têm vida sexual ativa. Eu falei: não, você está brincando. Isso há 30 anos atrás. Agora mesmo, há bem pouco, os irmãos sabem, que pelo menos acompanham as informações, uma escola em Anápolis teve lá a intervenção do Ministério Público. Porque as meninas de 12, 13 anos estavam dando em cima dos professores e vice-versa.
é o mundo dos fornicários, é o mundo da fornicação. É característico do mundo, mas não é uma coisa comum na igreja. Isso vale para moças, vale para rapazes, aqueles que são de Jesus. Tem que viver uma vida na santidade de Deus se quer viver na cidade santa. Se eu quero viver na cidade que é santa, eu tenho que viver a minha vida em santidade. Os feiticeiros, a magia, a astrologia, os encantamentos, formavam parte de todas as esferas da vida no mundo antigo. Lá em Éfeso, quando Paulo pregou a palavra, aqueles irmãos que ouviram a palavra de Deus, que se renderam a Jesus, trouxeram 500.000 denários de livros de magias, de obras de magia, levaram para a praça pública e meteram fogo em todas aquelas coisas. 500.000 denários daria milhões de reais, porque a adivinhação, a astrologia, magia, feitiçaria, alquimia, Harry Potter, pedra filosofal, essas coisas todas, meus irmãos, são abominações a Deus. Eu não consigo imaginar que alguns irmãos comprem dessas coisas para os seus filhos. Eu não consigo sequer imaginar um crente em Jesus procurando no jornal o que o horóscopo do dia vai dizer. Ou outros amedrontados, assustados, porque o fulano de tal proferiu tal palavra de maldição. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os fornicários, os feiticeiros e os idólatras. Idólatras são todos aqueles que adoram ídolos e falsos deuses. Nós, crentes, somos vacinados contra as imagens. Entramos nos nossos templos, nos nossos lugares de adoração e damos graças a Deus como o fariseu, batendo no peito, graças te dou, Senhor, porque disso aí eu fui livre. Aleluia, glória a Deus. Mas Paulo diz que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. A avareza é servir a Mamon, um outro Deus que não é o Senhor. A fixação pelo orçamento, o domínio pelo orçamento, pelos recursos, é uma forma de idolatria. Está escrito na palavra de Deus que aos seus amados Ele dá o pão de cada dia, até mesmo enquanto dormem. Tem crentes que não têm coragem de meter a mão no bolso para ajudar a obra missionária. Não tem coragem de meter a mão no bolso para ajudar a obra de Deus, porque ele coloca em primeiro lugar o orçamento dele, a capacidade financeira dele, ele não se dispõe a ajudar quem quer que seja, ele é um prisioneiro, ele é aprisionado à idolatria de Mamon, à avareza. Não confia no Senhor. O Senhor não é o seu Deus. Os covardes, quem mais? Pode falar. Está aí em Apocalipse 21, versículo 8. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos. Por que o mentiroso não entra na cidade santa? Por que o impuro não entra na cidade santa? O impuro não entra na cidade santa porque ela é santa. Óbvio.
O mentiroso não entra na cidade santa, porque quem entrar na cidade santa vai ter Deus como Pai. Vai ter Deus como Pai, como seu Deus, e será tido como filho de Deus. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Todo mentiroso não é filho de Deus. Todo mentiroso não é filho de Deus. Quem burla a verdade, quem torce a verdade, quem engana, quem subtrai a verdade, é mentiroso, não é filho de Deus, ainda é um filho do diabo, aprisionado pelo diabo, irmãos. E eu sei de muitos crentes que são mentirosos. E não é só uma questão de mau testemunho. Ele ainda vai melhorar, é um mau testemunho, mas ele vai chegar lá. Abra os olhos. Abra os olhos em nome do Senhor Jesus. Todos os mentirosos, toda forma de mentira, toda forma de engano, não entra na cidade santa de Deus, porque Deus não é o pai da mentira, Deus não é o pai do engano. E tem gente que mente na bajulação para agradar o outro. O outro quer ouvir uma mentira, ele não suporta uma verdade, e aí nós falamos uma mentira, bajulamos, mas sabemos no coração que aquilo não é verdade. Outros mentem nos negócios para poder tirar proveito da situação. É mentira. É engano. Bons tempos, né? Aqueles em que se dizia que um fio de bigode valia mais do que a assinatura num contrato. Já conheci muitas pessoas assim, que perderam tudo para honrar a sua palavra. Que a mulher pressionando, os filhos pressionando, nós vamos perder, nós vamos tomar prejuízo, a gente vai ficar em maus lençóis. Vamos, mas eu dei a minha palavra. Eu falei. Eu sou um homem íntegro, eu sou um homem reto, e mesmo que seja com meu prejuízo, eu não vou mentir, eu não vou voltar atrás, eu não vou enganar. Os mentirosos são os que não têm dito a verdade, não são sinceros, agem com falsidade, tanto em suas palavras como em seus silêncios, né? Então está aí, irmãos, essa lista tenebrosa: a deslealdade, a imoralidade, a superstição, a adoração de falsos deuses, a insinceridade. Estas são as coisas que merecem a condenação por parte de Deus. Pastor, pelo amor de Deus, estou frito. Já me senti com o pé lá no lago de fogo. Se for desse jeito, desculpa a expressão, estou ferrado. Está mesmo. Não vou mentir para você, não. Mas tem uma solução. E qual é a solução? Ainda dá tempo de fazer o caminho de volta. Ainda dá tempo de consertar. Mesmo que seja com prejuízo. Mesmo que seja com sofrimento. Mas nós não podemos ser covardes. Nós precisamos ter a ousadia. Precisamos ter a galhardia. Precisamos ter a intrepidez de sofrer por causa do nome de Jesus, para sermos
vencedores. Precisamos vencer a covardia, precisamos vencer a mentira, precisamos vencer esse ímpeto para a relação sexual ilícita. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Amém? Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito Santo para que nós possamos viver a vida que Ele deseja que vivamos, para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Nós vamos encerrar aqui agora, e eu quero orar nesse momento. Eu quero orar com todo o temor do meu coração, trazendo à memória essa experiência que eu tive na adolescência, que compartilhei aqui com vocês. Eu entrei no ônibus, paguei a passagem e achei que estava indo para o lugar certo. E cheguei no lugar errado. Se você não honra o nome de Jesus, se você é um fornicário, se você é um idólatra, mesmo que não tenha ídolos em sua casa, mas os tenha dentro do seu coração, se você é um mentiroso, vai parar no lugar errado, infelizmente não vai ter volta. Vamos orar. Com a sua